Agora nós vamos aprender como pesquisar o componente desejado, tá? Para poder levar até o datasheet na internet e ver quais são os pontos de funcionamento e qual é o esquema do componente. O primeiro componente que eu vou passar para vocês é esse componente aqui, tá vendo? Esse componente, ele faz a parte de chaveamento de entrada do circuito. Ele, em conjunto com esses outros dois aqui, eles fazem a transição da bateria para a corrente, tá? E evitam que, quando há uma queda de corrente elétrica, que o circuito seja contaminado por excesso de corrente ou por falta de corrente, danificando assim alguns componentes, tá? Bom, em primeiro lugar, nós vamos tentar ver qual é o componente. A olho nu é um pouco difícil. Eu vou usar um recurso que eu tenho aqui na minha bancada, que é uma câmerazinha, tá? Uma webcam com luz, tá? Uma luminária. Vou abrir aqui o programa, tá? Deixa eu ligar aqui a lâmpada dela e vou ver onde é que está o componente e qual é o componente que eu vou fazer a pesquisa do datasheet. Vocês podem perceber ali, ó, a tela, tá? Que eu aproximo bem os componentes. Agora ver aqui qual é o componente. Vamos lá. É fácil identificar porque é o único que está numa posição diferente dos outros. Aqui o rapaz. Bom, quando nós vamos pesquisar na datasheet, o que nós precisamos ver é essas letras aqui, ó. FDS seguido desse número. Aqui no caso é um 6675BZ, tá? Sempre lembrando que eu sei que é um Z, apesar de parecer um 7, porque os dois últimos dígitos são letras, tá? Sempre os dois últimos dígitos vão ser letras. Bom, eu já sei qual é o componente, então eu vou fechar aqui, vou ligar aqui a webcam, fechar o programa e vou passar para a internet, tá? Vou abrir aqui o datasheet, já abri ele anteriormente, e vi aqui, ó, FDS 6679AZ, não, isso aqui está errado, deixa eu fechar isso aqui, deu 5BZ, aqui ó, 5BZ, aqui o rapaz, já baixei o arquivo, e está aqui o nosso datasheet do componente em questão. No caso aqui, esse nosso FDS 6675BZ, já tem aqui a descrição dele, tá? É um Power Channel, é um circuito MOSFET, tá? Ou seja, é um transistor, tá? Trabalha da mesma forma que o transistor, só que num corpo, como eu já falei anteriormente para vocês, parecido com um circuito integrado. Esta aqui, tá, é a certificação dele, tá? Que ele é um circuito ROS, ou seja, ele já é LED free e tem ausência total de chumbo. Na sua composição ele não tem chumbo. Essas aqui são os filtros de trabalho dele, tá? Ou seja, a maneira dele trabalhar, quais são as suas tolerâncias, tá? Aqui tem a tolerância de micro-ohms, trabalha em voltagem, tá? Ou seja, menos 10 volts, menos 45 volts, até menos 11 amperes, menos 9 amperes, e assim sucessivamente, tá? Aqui você vai ver a área de trabalho dele, tá? O que ele suporta, a maneira de trabalho dele. Aqui nós temos a figura do componente, que vocês viram aqui na placa, tá? É o mesmo componente que vocês viram na placa. E vocês percebam aqui que esse lado aqui, todinho do componente, tá? Ele recebe corrente. Ele é a parte de entrada do componente, tá? Ele está descrito aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Percebam vocês que ele vem todo aqui, só nesse filamento para cá, para esse lado do circuito, tá? Para esse lado do transistor, ou seja, aqui dentro está o transistor,
tá? Aqui está o formato do transistor, deixa eu chegar mais próximo para vocês entenderem melhor a imagem. Tá? Esse aqui é o formato do transistor. Ele tem um circuito de proteção para não voltar para o gate, corrente para o gate, tá? E da mesma forma ele fazer a alimentação cíclica do componente. Percebam vocês que ele vai entrar, e quando ele entrar sinal no gate, ele vai fechar o circuito vai passar a corrente para cá, para esse outro lado. Se houver qualquer ausência de sinal aqui no gate, ele automaticamente interrompe a passagem de corrente, fazendo com que o circuito seja isolado, tá, do resto do circuito da placa, protegendo contra qualquer entrada de corrente elétrica, tá? Fazendo assim o chaveamento de entrada, impossibilitando que o componente venha a passar corrente indevidamente para outra parte do circuito, queimando assim o circuito, tá? Ou até danificando a bateria. Tudo bem? Essa é a função desse componente. Mas em síntese, o que eu quero explicar para vocês é que por esse desenho aqui, que você encontra no datasheet, é que você vai fazer as medições do componente ou na placa ou fora da placa. Como é que você vai fazer? Você vai pegar, colocar a ponta do multiteste, tá, em qualquer um desses aqui desse lado, tá? Em qualquer um desses aqui desse lado e aqui desse lado. O que vai acontecer? Ele, por obrigação, não vai dar impulso nenhum. Mas se você colocar do 1 para qualquer um desse lado aqui, ele vai passar corrente. Ele não vai passar corrente para esse lado de cá, tá? A medição dele é feita dessa forma. Na placa, você vai ver que ele vai ter uma tensão de entrada que vai ter que ser a mesma tensão de saída se a placa estiver ligada, tá? A diferença vai dar no gate, tá? Como é que você vai fazer para medir? Você vai colocar o negativo no terra e você vai medir as tensões aqui na entrada e as tensões aqui na saída, são as mesmas. O que vai mudar vai ser o gate. Se o gate estiver trabalhando, ele vai ter uma tensão diferente dos outros, tá? Se ele não estiver trabalhando, a corrente você vai medir desse lado e não vai encontrar a corrente desse lado de cá. Se ele estiver desligado e você conseguir medir daqui para cá, colocar o positivo aqui e o negativo aqui, você conseguir encontrar um curto, significa que esse componente está queimado, tá? Ele não pode fechar curto deste ponto para este ponto. Ele pode fechar curto nesse lado aqui todinho, do pino 1 até o pino 3, mas o pino 4 não vai ter sinal de corrente. Tá ok? Esta é a maneira de você medir, tá? Vendo aqui pela figura do circuito. Tá? Você sempre vai analisar esse desenho para ver quais são os pontos que estão interligados. Tá? Existem componentes que você vai ver que tem resistores e você vai ter que medir se a resistência está chegando corretamente no lugar. Isso medindo ele fora da placa. Medindo ele na placa, você sempre vai ter que ter a tolerância da rede capacitiva da placa. Tá? O que você medir em qualquer outro ponto de capacitor é justamente o que você vai encontrar daqui para cá. Tá ok? Bom, a leitura de datasheet para uso de fins de componente para notebook é basicamente isso. O que você vai ver a mais aqui só é tolerância, voltagens, tá, que ele suporta. Isso aí não quer dizer que essa vai ser a voltagem que ele vai trabalhar, tá? Isso significa que ele pode trabalhar até essa voltagem confortavelmente, tá? E aqui embaixo você vai ter todos os gráficos de informação, inclusive temperatura, tensão de trabalho, amperagem, voltagem e assim sucessivamente. Mas aqui para baixo é mais para uso industrial, tá? Como é que é esse uso industrial? Vocês percebam que aqui eu tenho desenhos, tá? Me dando o formato da base do componente. Percebam que aqui esse lado aqui é tudo fechado em curto e esse lado aqui não. Tá? Por quê? Porque ele gerencia diferenciadamente. Mas o lado de alimentação ele manda todo em curto. Tá? Isso aí é para quando o componente chega para a indústria, eles mandam fazer uma coisa chamada stencil. E é justamente essas medidas dessa figura que é usada no stencil do componente. Tá? Aqui são as reações de curva de temperatura,
tá? Também é para uso industrial, para você soldar o componente, ter a curva de temperatura de trabalho, as curvas de temperatura de trabalho do componente recebendo alimentação, tá? Ele atinge essas temperaturas. E aqui são os modelos de variação de corrente que ele recebe, tá? Ele trabalha desta maneira dentro do circuito. Basicamente é isto que ele faz. Aqui seria mais os sinais medidos para o osciloscópio, tá? Que ele vai lhe dar a maneira de medir e a onda que vai sair, tá? E aqui a família do transistor em questão, tá? Toda descrição e similaridade do componente, tá? Mais abaixo tem somente a parte já de definições do componente para a indústria, tá? Basicamente este é o modo de você usar o datasheet, tá? E você viu aqui também como é que os transistores podem se apresentar na placa, tá? Este transistor aqui, basicamente eles só são 3 pontos. Se você for parar para observar, esses 4 pontos aqui é um ponto só, tá? Esses 3 pontos aqui também é outro ponto, e esse ponto 4 é um ponto só, ou seja, isso é um transistor num invólucro diferenciado, tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem, todo transistor, tá? Ele trabalha também dessa mesma forma, com 3 perninhas, tá? 3 polos, sendo que este aqui tem um pouco mais, mas não deixou de ser um transistor, ele só está numa carcaça diferente, tá? Para ajudar tanto a fixação quanto a miniaturização do componente. Os outros transistores que você vai encontrar por aí também são da mesma forma, só que com menos pinos, tá? A gente pode encontrar aqui alguns V6, pode encontrar alguns TICs, alguns MOSFETs, FETs, tá? Como você pode ver aqui na placa, nós temos alguns transistores SMD também com corpo um pouco diferente, só que com 3 pinos, tá? Se eu fosse falar sobre todos eles, a gente ia passar um bom tempo aqui. Você vai perceber que aqui também nós temos outros transistores, tá? Que fazem a parte de alimentação do cooler. Ele faz o controle de velocidade do cooler, tá? E também temos aqui alguns outros, como esses aqui, ó, similares a esse aqui, que fazem a parte de alimentação da memória, tá? Eles também são transistores. Só que vocês vão perceber que em notebook os transistores nem sempre são comuns, como nós estamos acostumados a encontrar somente com o terminal com anodo, catódo e o gate, tá? Eles vão apresentar em vários formatos diferentes, mas basicamente o transistor é o mesmo, tá? Você vai usar o datasheet para falar sobre o transistor. Com relação à identificação deles, eles sempre vão estar identificados aqui como Q ou TB ou algumas outras nomenclaturas provenientes somente de transistor, tá? Mas isso já faz parte de endereçamento, você vai ver isso lá no circuito elétrico da placa, tá? Então, como eu estava explicando para vocês, um transistor vai ficar sempre comutando com o outro. Se um desarmar, o outro desarma. Eles recebem um sinal, tá? Que é o sinal do power da placa, tá? Esse sinal de power vai excitar os 2 transistores, tá? E essa excitação vai pegar e se manter enquanto houver corrente elétrica, tá? É como se fosse um relé, que depois que eu ligo o relé, a alimentação começa a circular o circuito, e enquanto a alimentação não cessar no circuito, ou eu não provocar a ruptura dessa alimentação, ele não vai parar de alimentar os componentes, tá? Isso aqui fecha a parte de CMOS, né, circuitos FETs, e
a leitura de datasheet. Com isso aqui você já vai conseguir sozinho, fazendo da mesma maneira que eu fiz aqui para vocês, encontrar qualquer componente e uma ação de trabalho do componente. Você vai saber em qualquer ponto da placa, qualquer componente que seja, que você baixando o datasheet no All Datasheet, você consegue fazer a leitura e desenvolver a identificação dos componentes.